Olá, meus amigos, sejam todos muito bem-vindos. Vou fazer um estudo aqui hoje, meus amigos, sobre um tema que eu já fiz no outro vídeo, mas que eu senti necessidade de fazer mais uma reflexão sobre esse tema, porque as pessoas têm procurado e a gente percebe que há uma certa carência de material, de conteúdo que possa explicar sobre essa temática, que é meditação. Eu já fiz um vídeo sobre meditação, então consideramos esse aqui como uma certa continuidade e aprofundamento desse assunto, principalmente para aqueles que já estão praticando a meditação, mas também para aqueles que desejam iniciar e ver a bênção que é essa técnica, né? Eu vou retirar aqui um trecho de uma obra maravilhosa que eu recomendo a todos a lerem, que é Medicina e Meditação. Um médico ensina a meditar. Essa obra é do autor Roberto Cardoso, que faz um trabalho muito importante na área da pesquisa e na área de cursos, né, que ele dá, onde a meditação é a temática central. E ele usa um termo que eu achei bem interessante, um termo mais acadêmico para se referir à meditação. Ele fala sobre o relaxamento da lógica. Olha bem o que ele diz aqui. Na meditação, a principal manifestação psíquica que prenuncia esse estado alterado é o relaxamento da lógica. Quando a lógica relaxa, o praticante presencia outro estado de consciência, que alguns chamam de estado de autopercepção não sensorial. Vamos abordar um pouco sobre isso. Por que ele usou o relaxamento da lógica? Começa pelo princípio de que a meditação ela tende a nos libertar da escravidão do nosso próprio pensamento. Muitas vezes nós não sabemos, mas nós somos escravos dos impulsos mentais, dos impulsos que vêm lá do inconsciente, que faz brotar pensamento em nós e muitas vezes gerar comportamentos em nós ou determinado estado emocionais sem nós termos controle sobre isso. Uma pessoa, por exemplo, que tem uma certa fobia ligada a insetos, ligada a barata, por exemplo, se de repente vê uma barata ali, a pessoa pode começar a gritar, subir em cima da mesa, mas isso não tem nenhuma lógica, não tem nenhuma explicação racional no sentido de aquele simples inseto oferecer algum perigo à vida dessa pessoa para ela ter uma reação dessa forma. Ela reage dessa forma porque existe algum tipo de trauma, fobia, no nível inconsciente, que faz, quando ela vê a imagem da barata, aquilo faz emergir uma energia intrapsíquica que faz ela ter esse determinado comportamento não racional. É uma patologia que tem que ser tratada. Mas veja bem, isso é um caso mais extremo, mas de modo geral, todos nós no dia a dia temos reações diante das situações da vida que nem mesmo temos o controle, nem sabemos de onde vem esse tipo de reação diante de determinada situação, porque está às vezes no nível inconsciente. Então nós vivemos, de certa forma, encarcerados em parâmetros mentais, em parâmetros dos nossos próprios pensamentos, que chegam à nossa casa mental e contam histórias o tempo todo para nós sobre a situação que estamos vendo, interpretando se isso é bom, isso é ruim, fazendo a gente empreender juízo de valor de tudo, das pessoas, de nós mesmos. Então isso são os pensamentos que circulam em torno de nós. E nós passamos o dia o tempo todo pensando, sem muitas vezes termos o controle do que queremos pensar, sem termos um direcionamento de usar o pensamento para questões práticas, objetivas, que vão fazer bem para a nossa vida.
Então, muitas vezes os pensamentos nos levam para estados emocionais negativos, sem nós termos o devido controle sobre isso. Eles simplesmente aparecem na mente, faz a gente ficar remoendo alguma coisa, pensando em alguma coisa, aquilo gera uma emoção na mesma tonalidade. A prática da meditação, ela vai fazendo com que a gente tome uma percepção, a gente desenvolva uma percepção maior sobre esses impulsos de pensamentos inconscientes que brotam na nossa consciência a todo momento. A ponto de nós irmos percebendo o nosso estado interno e percebendo os estados internos que vão chegando para podermos direcionar a nossa atenção para outra coisa e não sermos reféns daquele impulso mental. Só que nós, apenas através de um instrumento mental, do próprio pensamento, nós não conseguimos nos libertar desse estado. Como nós vamos libertar de pensamentos compulsivos que nos deprimem através dos próprios pensamentos? Por mais que a gente entenda, por mais em relação a esse exemplo que nós demos sobre a barata, né? Por mais que essa pessoa entenda que a barata não oferece risco nenhum, que é apenas um inseto, que ela, se ela pisar em cima da barata, esmaga a barata e pronto. Ela pode entender isso, mas ela não consegue controlar isso, porque os pensamentos estão ali. Então, o pensamento, o controle do pensamento não se faz através do próprio pensamento, porque você começa a pensar, você está usando o mesmo instrumento. Daí a meditação ser uma técnica diferenciada de todas as outras técnicas que nós conhecemos até o momento. Porque ela faz, de certa maneira, nós, figuradamente, sairmos do nosso próprio pensamento, do nosso fluxo mental e observarmos de fora esse roteiro de histórias que a nossa mente fica contando na nossa vida o tempo todo. É como se a gente se tornasse um observador de nós mesmos, da nossa mente, do nosso corpo, de tudo que está acontecendo conosco, sem entrarmos em análise, em observação analítica, mas apenas de observação. Daí ele usou o chamado relaxamento da lógica. Porque quando nós estamos ali, na nossa prática diária de meditação, naqueles minutos que ficamos ali, usando a âncora da respiração para nos trazer sempre para o agora, para não deixar a nossa mente levar a gente para outros lugares e fazer com que nós permaneçamos o maior tempo possível no momento presente, nós estamos tomando consciência de várias coisas em nós, do nosso corpo. Nós estamos aumentando a consciência corporal. Nós estamos sentindo as partes do corpo, a cabeça, os ombros, os braços, as mãos, as pernas, os pés. Nós estamos percebendo a nossa presença física, mas nós estamos percebendo também o nosso estado emocional. Quando nós estamos meditando, se nós estivermos agitados, a gente percebe essa agitação. Só que aí nós não vamos pensar a causa dessa agitação. Nós vamos apenas observar e permitir que ela esteja ali naquele momento. E esse ato de observação consciente das próprias emoções faz com que as emoções vão se acalmando por si só. Assim como acontece com a respiração. Se a gente tiver com uma respiração ofegante, só o ato de começarmos a observar a respiração faz com que ela se acalme, faz com que a própria respiração entre num ritmo mais calmo e mais profundo. Então, o ato de trazermos consciência para o corpo já vai harmonizando o próprio corpo, vai harmonizando a própria respiração, a pressão arterial, a circulação sanguínea. Então, a meditação é uma autoobservação sem pensamento, sem ficar pensando nas histórias da vida. Não é esse o propósito da meditação.
O propósito da meditação é tomar uma consciência profunda sobre a realidade nossa que está acontecendo aqui agora, a realidade física e a realidade emocional. Ao mesmo tempo, começamos também a prestar atenção e trazer consciência para a nossa mente e perceber como muitas vezes nossa mente está agitada. Então, durante a prática da meditação, é muito comum a mente começar devagar. E aí, você está meditando naquele momento diário, daí a pouco a sua mente começa a pensar naquela tarefa que você tem que fazer, daí 1 hora. E o que você tem que fazer, onde você tem que passar, aí você lembra, opa, peraí, eu estou meditando, não é hora para isso. Aí você usa a âncora da respiração e volta a observar a respiração. Daí a pouco a mente gatilha outro pensamento, porque isso tudo acontece inconscientemente, e brota uma outra digressão mental e você começa a flutuar naqueles pensamentos, às vezes do que aconteceu ontem com determinada pessoa, o que alguém falou com você, o que você fez. Quando você vê que você está voando naquele pensamento, você pega e fala, opa, peraí, eu estou meditando, agora não é hora disso, vai ter a hora para eu pensar sobre isso, mas essa hora não. Aí você volta a prestar atenção na respiração, que é a âncora primeira. Daqui a pouco a mente gatilha de novo, você volta e vai fazendo esse retorno sempre para o momento presente, procurando nunca perder a âncora. E aí, nesse movimento de ir e vir, você vai tomando mais consciência do seu estado mental. E só em você tomar consciência do seu estado mental vai fazendo você harmonizar esse estado também. E aí, com o tempo de prática, com os dias, com as semanas, com os meses, com os anos, você vai vendo que vai ocorrendo uma estabilização do seu estado psicológico, onde você passa a sentir mais a vida em profundidade no momento presente, no agora. E aí você começa a perceber que a meditação vai se estendendo durante o seu dia todo. Mesmo depois da prática, da técnica de parar e meditar, você vai perceber que você está caminhando com mais consciência quando você está caminhando na rua. Quando você está dirigindo o seu carro, você está dirigindo com mais consciência, você está mais presente ali. Se você estiver numa fila do banco, você está mais presente ali. Quando você vai tomar um banho, você sente mais o banho, sente o cheiro do sabonete, a água caindo. Quando você vai se alimentar, você sente mais o sabor. Por quê? Porque você está fazendo um treinamento a longo prazo de expansão da sua percepção. A meditação, como ela diminui com o tempo o barulho mental, ela aumenta a sua consciência sobre as coisas que estão acontecendo agora. Porque quanto mais nós pensamos, quanto mais há um excesso de pensamento, menos consciência nós temos da vida. Percebam, por exemplo, quando uma pessoa vai conversar com você. Muitas vezes a pessoa chega para conversar conosco e a pessoa está tão agitada que ela não consegue prestar atenção em nós. Às vezes nós estamos na frente da pessoa e a pessoa está falando o tempo todo sobre vários assuntos que estão na mente e a pessoa não enxerga a outra, no caso nós que estamos na frente dela. E se você vai falar alguma coisa, ela ouve durante poucos segundos, aquilo já borbulha pensamentos na mente dela e ela já começa de novo naquele fluxo. Quando nós estamos com excesso de pensamento na nossa mente, nós não enxergamos direito as pessoas, nós não enxergamos direito os animais, nem a paisagem que estamos, nem o que estamos fazendo. Nós estamos mergulhados no mundo mental, geralmente direcionado ao passado ou direcionado ao futuro, e não temos a percepção do momento presente. Então a meditação prolongada, ela vai trazendo mais consciência, ela vai fazendo com que a gente deixe esse mundo, essas histórias que são contadas na nossa mente o tempo todo, como roteiro da nossa própria vida, e a gente vai prestando atenção e percebendo a própria vida que acontece agora.
E isso traz um bem-estar maior. Isso traz uma sensação de leveza, de paz, de realmente estarmos experimentando a vida que temos e a vida que somos. A meditação faz com que a gente não caminhe sem sentir as experiências da vida. Ela faz com que a gente sinta com mais profundidade, com mais sobriedade, aquilo que estamos vivendo. Ela faz nós caminharmos com mais segurança, com mais consciência, com mais sobriedade. E isso traz um estado de gratidão, porque você passa a perceber quantas coisas maravilhosas tem em torno de você. Não vou entrar aqui nem no campo fisiológico para dizer que a meditação ela estimula a produção de serotonina, de dopamina, que são neurotransmissores que trazem um bem-estar. No ponto de vista psicológico, a meditação faz se descortinar para você a maravilha que é a vida simples, agora. A maravilha das pequenas coisas do dia a dia, como tomar um café, tomar um banho, ir trabalhar, ir caminhar, conversar, ler, coisas do dia a dia, coisas simples, que muitas vezes a gente faz mecanicamente e nem percebe nada. A meditação faz a gente perceber mais essas coisas e sermos gratos por isso. Fechando a nossa reflexão de hoje, meus amigos, eu vejo que a meditação faz nós caminharmos na direção daquela frase que me parece que é de Madre Teresa de Calcutá. Ela diz assim: o importante na vida não é que nós façamos grandes coisas. O importante é que nós façamos as pequenas coisas de forma grandiosa. É exatamente esse o estado meditativo. Tudo que você faz com cuidado, com carinho, com consciência. E nesse ato, nesse modo de fazer as coisas, você encontra a plenitude. Então é uma técnica simples e ao mesmo tempo profunda. Então, para aqueles que queiram começar a meditar, comecem já. E vocês vão perceber na experiência da sua própria vida o benefício que essa prática traz. E para aqueles que já estão meditando, percebam algo muito importante. Não gere tanto expectativa na prática num primeiro momento. É importante que você tenha constância. O resultado vem, sempre vem, mas tem que deixar o tempo, tem que dar o tempo para a prática trazer o resultado. E para esse resultado vir, tem que haver perseverança, tem que ser algo metódico, é um exercício de ser todo dia, naquele horário que você estipular. E aí você vai, com qualquer exercício que a gente vai fazer, né? Você vai criando o caminho interior, mental, psicológico, para entrar cada vez mais nesse estado de paz que a meditação nos oferece. Ela não vai tirar os problemas da vida. Ela vai nos dar muita força, paz e tranquilidade para superar esses momentos, para passar por eles sem sermos tão afetados pela negatividade, conservando em nós esse estado de espírito otimista, feliz e sóbrio. Um grande abraço a todos os amigos, fiquemos todos em paz.